A expectativa é que nas próximas 2 semanas isso se resolva, ou seja, vai ter 2 semanas de shutdown. O que o mercado realmente olha com mais pânico para esse movimento é ficar sem a visibilidade de vários dados de alta frequência que são publicados. Então, dados de emprego, dados de moradia, dados de consumo e por aí vai. E isso acaba afetando muito, né, o processo decisório, tanto de firmas quanto, né, do próprio mercado como um todo, e isso acaba refletindo em preços. Assim, eu acho que essa talvez seja o grande pânico do mercado e que até assim, aguenta algum tempinho, mas também não vai aguentar por muito mais tempo. Eu acho engraçado, assim, primeiro, que a última vez que aconteceu também foi no governo Trump, né? Eu acho que isso é uma discussão que tem um ponto que é de coincidência, mas também tem um ponto que é pelo próprio formato, né, confrontativo que o chefe do executivo tem, né? Dessa vez um pouco diferente do que foi o primeiro mandato, talvez um pouco mais agressivo, né? No primeiro mandato, eu acho que ainda, né, estabelecendo alianças, etc., meio que tentando descobrir como é que as coisas funcionavam e agora não mais. A gente está vivendo um shift no mundo, né, em termos geoeconômicos muito relevantes, né? Assim, eu até prefiro esse termo geoeconomia do que geopolítica, né? Porque os impactos finais são na economia. Política é simplesmente um instrumento de causalidade. O que acontece de verdade é como os agentes econômicos reagem para cada um desses fatos. Então, acho que a gente tem todas essas discussões, e obviamente vamos ampliar agora, porque tem mais coisa no Brasil acontecendo. A preocupação, e aí só por observação, é quanto isso pode impactar, primeiro, no dia a dia da economia americana, qual é o prejuízo que pode se causar para a economia do dia a dia e quando esse rebote pode bater à nossa porta. Essa eu acho que é a grande preocupação de análise para quem está observando o que está acontecendo lá. É inevitável que isso aconteça porque nenhum de nós aqui tem nenhum poder contra nenhum parlamentar ou nenhum congressista democrata para discutir isso com ele. Mas quanto isso impacta lá, primeiro, e quanto demora para chegar aqui? Eu acho que o impacto real, assim, a gente vai medir daqui umas 2, 3 semanas, porque é onde começa a pegar fogo de verdade. Porque, como o Léo coloca lá, começa a ter alguns atrasos de aviões. Beleza, no começo você lida com isso razoavelmente bem, mas à medida que as filas vão aumentando, né, a teoria das filas, isso vai aumentando, a causalidade fica muito pior. O grande problema vai ser quando chega, né, impede escoamento de produção, impede, né, movimentação e processos de decisão. Eu acho que assim, tem um ponto que vale falar, que a parte de segurança pública ela não é afetada por esse tipo de coisa. Assim como se fosse no Brasil, assim, aquela história que o policial não pode fazer greve, né? Segurança meio pública, que essa coisa. Alimentação... Saúde é a mesma coisa. Uhum. Né? E transporte público, por incrível que pareça, não entra nisso. Né? Então, transporte público também é afetado. Essa coisa de ir e vir, obviamente, tem um impacto muito relevante. Né? Girar o dinheiro na economia, eu acho que é um impacto relevante. Isso para o dia a dia do americano e etc. Mas na hora que a gente espalha para o mundo, né, que é a sinalização de aumento de incerteza, aumento desse embate entre republicanos e democratas de uma maneira muito forte, né? Se as pessoas vão interpretar isso, será que vai ter saída de ativo dos Estados Unidos para outros lugares? Curiosamente, nesse caso, o Brasil poderia se beneficiar, né? Que é a continuidade do porquê que o dólar está perdendo valor ao longo do mundo. Né? Então, assim, essa perda de valor do dólar vai se estender, e isso tem impactos muito específicos e tem impacto, obviamente, para a inflação no mundo e tem impactos, obviamente, para o comércio internacional do mundo. Eu acho que esse deveria ser a grande tonalidade. Mas, assim, a gente tem que olhar pelo sentido puro, não do paradoxo do que é bom a partir de alguma coisa que é ruim. Né? Como o Trump, inclusive, está tentando fazer. A gente tem que olhar pelo sentido sempre de retroalimentação de incerteza. Né? E, assim, à medida que o mundo enfrenta mais incerteza, isso nunca é bom para ninguém, porque congela o processo de decisão, congela qualquer outra coisa de investimento e etc. Eu não acho que vai se estender muito mais do que 2 semanas, né, por alguns motivos. Mas, mais do que o impacto do mundo, é o impacto do americano médio. Né? E, assim, de novo, eu acho que você já comentou isso também algumas vezes. O Trump ele conversa para o eleitor médio. E ele não quer perder que o eleitor médio, né, tenha esse apoio. E assim, coisa simples da vida, né? Se eu não posso pegar meu voo, se eu não posso. O transporte público piorou, né? Se as coisas começam a ter algum impacto, assim, eu não vou gostar tanto de você, né?